Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o segundo pilar para um bom desenvolvimento de inteligência emocional dos seus filhos. E esse segundo pilar aborda o tema do desenvolvimento de uma boa autonomia e de desempenho. Quando você sabe que seu filho teve isso bem desenvolvido, quando ele é capaz de lidar com os próprios problemas, quando ele é capaz de resolver as frustrações, de entender, de passar por frustrações, quando ele é capaz de entender que um erro, ele pode tirar aprendizado com um erro, quando ele consegue desenvolver um senso de autoconfiança. Então, quando seu filho desenvolve esses sensos, significa que ele desenvolveu bem esse senso de autonomia e desempenho. Como que eu trabalho isso no meu filho, Elaine? Então eu vou criar ambientes seguros para que ele possa se desenvolver. Quando é menorzinho, eu vou facilitar esses ambientes, eu vou criar ambientes seguros para que ele comece a se desenvolver. Por exemplo, um bebê, né? Um bebê, eu preciso fazer com que o ambiente fique seguro para que ele consiga se desenvolver naquele ambiente. Então, engatinhar, botar as coisas na boca, porque é através do contato com a boca que ele conhece o mundo. Então, eu vou facilitar para que ele consiga se desenvolver ali. Um pouco maiorzinho, o que eu posso proporcionar para o meu filho? Que ele desenvolva, que ele realize as suas atividades sozinho. Né? Isso é muito importante. É claro, gente, que a gente vai respeitar o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional da criança, mas a gente precisa mostrar para os nossos filhos que ele já é capaz. E não é só falar. Falar, às vezes, não tem utilidade. Eu preciso desenvolver. Então, ao fazer uma atividade da escola, né, um dever de casa, se o meu filho já é capaz de fazer sozinho, eu vou deixar. Ah, mas meu filho ainda não sabe ler, está aprendendo. Eu vou estar ali com ele, eu vou estar estimulando para que ele aprenda a fazer sozinho, para que cada vez menos ele dependa de mim. Se quando ele estiver fazendo a atividade da escola, eu leio para ele, eu interpreto por ele, beleza, ele vai criar um senso de dependência muito grande que naquele primeiro momento facilita a vida dele e a sua vida, mas que na vida adulta ele vai ter prejuízos muito grandes. Então isso é muito importante. Se o seu filho não desenvolve um senso de autonomia e desempenho agora, lá na vida adulta, ele vai ter muitos prejuízos. Não só na vida adulta, né? Já na adolescência. Porque você já não vai ter mais paciência com ele. Você vai esperar que ele realize aquilo sozinho e ele não vai ter capacidade. Ele não vai ter capacidade porque você não estimulou aquilo no momento que ele precisava, né, ser estimulado. Então, a partir do momento que seu filho já consegue fazer sozinho, estimule. É claro que você vai estar ali supervisionando, orientando, mas não faça por ele aquilo que ele consegue fazer sozinho. Então, comer, fazer atividade escolar, qualquer coisa. E por mais que ele ainda não tenha a execução perfeita, ele só terá quando ele praticar. Quanto mais ele pratica, mais habilidade ele vai ter, né? Então não adianta esperar que o seu filho coma perfeitamente sozinho se você não permite que ele faça isso sozinho, né? Então a gente vê muitas vezes as crianças, às vezes, de 8 anos, que se sujam todas, né? Que não conseguem comer direito. Por quê? Porque elas sempre foram tratadas na boca. Então ela não sabe nem pegar direito no garfo, porque esse movimento, pra gente que é adulto, é um movimento fácil, né? Segurar um talher e levar até a boca. Mas se a vida inteira eu não fiz isso, alguém fez isso por mim, eu vou ter dificuldade de fazer na minha vida. E aí, lá na vida adulta, né, que eu não vou ter ninguém para me dar comida na boca, eu vou passar vergonha. Eu vou ter um senso de incapacidade muito grande, porque eu não fui desenvolvida, não fui estimulada para resolver isso antes. Então, é muito importante que você perceba aquilo que seu filho é capaz de fazer sozinho, que você estimule o seu filho a fazer sozinho. Às vezes, a criança tem uma resistência a aprender, porque ele quer a facilidade, né? A criança é esperta, ele quer o que é mais fácil, né? Você acha que quando a criança está aprendendo a ler e o pai lê, é
muito melhor para ela, né? O trabalho, quanto tempo ela fica para ler às vezes uma frase e o pai lê rapidinho, ainda interpreta para ela, diz o que ela tem que fazer. É muito melhor para ela. Mas futuramente ela vai ter prejuízo se ela não aprender a fazer sozinha. Então pensa sempre nisso. Pensa futuramente. Se eu não faço, se eu estou deixando que se eu estou fazendo para o meu filho agora, futuramente como que ele fará isso? E aí você vai ver que tem muitas atividades que ele já pode fazer sozinho e que você não está permitindo. Então, uma tarefa de casa hoje para vocês é que vocês respondam as seguintes questões. Como eu estou contribuindo para o desenvolvimento da autonomia do meu filho ou dos meus filhos? Segunda pergunta. Como eu tenho suprido as suas necessidades? Lembrando, gente, que quando você dá autonomia para o seu filho, quando você deixa ele realizar uma tarefa sozinha, você não precisa deixar de oferecer amor, você não precisa deixar de oferecer suporte. Você vai mostrar que mamãe está aqui para o que você precisar, mas a mamãe não pode fazer por você. Isso não significa que você vai deixar de dar amor, tá? Isso é muito importante. Então, quais são as necessidades do seu filho que você tem suprido? E, por último, o que meu filho já é capaz de fazer sozinho, que a partir de agora eu vou permitir que ele o faça. Isso é muito importante. Então, reconheça aquilo que seu filho já poderia estar realizando sozinho e que você não está permitindo. Por medo, por insegurança, por pena, né? Às vezes a gente fica com uma peninha de deixar. Mas lembre, é muito importante. E aí, gente, isso tudo é muito abrangente. O ato de dormir sozinho eu acho que é o primeiro ato da gente desenvolver a autonomia dos nossos filhos. Quando a gente diz que ele tem um espaço que é dele, que ele vai poder controlar o próprio sono, que ele vai conseguir equilibrar isso, sem que tenha uma pessoa o tempo todo lá segurando ele, cuidando dele, ele vai desenvolver isso e ele vai entender que ele é capaz. Esse senso de autonomia, de capacidade é muito importante para os seus filhos. Lembre-se, o seu filho vai crescer e se você não ensinar isso agora, lá na frente ele vai sofrer com isso. Então hoje, além disso, além de responder essas perguntas, eu vou deixar para vocês um vídeo que eu assisti na internet, que eu achei muito interessante, que fala sobre isso. Quando eu não desenvolvo no meu filho a autonomia, quando eu não corto o cordão umbilical, o que pode acontecer com o meu filho? É um videozinho, é uma arte, né? Que fala, né, que de uma forma muito importante como que seu filho pode sofrer se você não desenvolver bem essas autonomias nele. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, é só falar comigo no grupo que eu tô aqui aberta para vocês, tá? É importante também, quem não puder, quem não gostar de falar no grupo, não tem problema, pode me mandar mensagem no privado que eu respondo também. Isso aqui é um momento para vocês, pais. É importante, gente, vocês entenderem que nenhum pai nasceu sabendo, tá? Que os pais erram sim, todos. Não tem pai perfeito, não tem mãe perfeita. Então, não sintam-se com medo, não sintam-se inseguros na hora de dividir isso. Esse é um espaço para vocês poderem dividir isso e entenderem que todo mundo tem as suas dificuldades, tá? E quem tiver, não conseguir colocar no grupo, sem problema nenhum, pode me mandar no particular. Eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tô aqui para acrescentar. Esse é o momento de vocês, é o momento que a escola colocou para vocês poderem se entenderem mais, poderem questionar mais, até para poderem acertar mais com seus filhos, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima semana.
Uśmiechaj, Monsieur Laura! Uśmiechaj, Thomas! Uśmiechaj! Haydi.